muito importante que você tem que se atentar na hora de fazer o testamento é a legítima. Por quê, gente? Porque o artigo lá 1857, agora eu estou no 1857, tá? Do Código Civil. 1857, ele fala que toda pessoa capaz, ela pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens ou de parte deles para depois da sua morte. Só que no parágrafo 1º ele fala assim, ó, a legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Então, às vezes as pessoas ficam confusas, né? Porque o caput fala que eu posso dispor de tudo no testamento, mas o parágrafo 1º fala que eu não posso dispor da legítima. O que você tem que ficar atento? Se eu tenho herdeiros necessários vivos, e quem que é herdeiro necessário, gente? É ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro. Então, se eu tenho alguém aqui para baixo, filho, neto, bisneto, qualquer pessoa aqui para baixo, são descendentes. Eu não posso dispor de tudo. Se eu tenho alguém para cima, mãe, pai, avô, bisavô, qualquer pessoa para cima aqui de mim, eu tenho herdeiro necessário. Ah, eu não tenho ninguém para baixo, ninguém para cima, mas eu tenho cônjuge ou companheiro. Eu tenho herdeiro necessário. Qualquer uma dessas pessoas aqui são consideradas herdeiros necessários. Se eu tiver essas pessoas, eu posso sim dispor de todos os meus bens. Só que lá dentro tem que englobar a legítima desses herdeiros. Então, se eu tenho, por exemplo, 3 imóveis e eu tenho 3 herdeiros, eu posso dispor dos 3 imóveis? Posso, mas a metade desses bens, né? Não do bem em si, mas do equivalente em dinheiro. Então, esses imóveis equivalem a quanto? 3 milhões? Então, a metade de 3 milhões é quanto? 1 milhão e 500? Eu tenho que deixar 1 milhão e 500 para esses herdeiros necessários. E aqui é importante você entender e calcular a legítima individual. Porque, às vezes, eu deixo um herdeiro aí com 2 milhões. Só sobrou um. Aí você fala assim, houve doação inoficiosa? Peraí, você tem que também aprender a calcular a legítima individual de cada herdeiro. Porque não é porque a pessoa testou mais da metade para alguém específico que eu feria a legítima. Presta atenção nesse exemplo. Se o patrimônio total eram 3 casas, cada uma de R$1 milhão, e eu tinha 3 herdeiros. Qual que é a legítima aqui? Não é a metade das casas? Ou seja, o equivalente a R$1 milhão e 500 reais? Se eu deixo um herdeiro com 2 milhões, eu feria a legítima? Gente, presta atenção, não feriu. Não há doação inoficiosa nesse caso. Por quê? Vamos pegar o caso de novo para você entender. Eu tenho 3 milhões de patrimônio, eram 3 casas de 1 milhão. Deixei 2 milhões para um dos herdeiros. Falei herdeiro especificamente porque eu tinha 3 herdeiros. Aqui o que você tem que se atentar é que a legítima total, se o patrimônio total é de 3 milhões, eu divido por 2. Então, a legítima total era de 1 milhão e 500 reais. Só que você tem que olhar também a legítima individual. Como é que eu calculo ela? Eu vou pegar o patrimônio total dessa pessoa e vou dividir por 2. Dividiu por 2, eu tenho a legítima total. Depois eu vou pegar esse valor e vou dividir pela quantidade de herdeiros. Se eu tinha 3 herdeiros, eu vou pegar esses 1 milhão e 500 e dividir por 3. Então, a legítima individual de cada herdeiro é de 500 mil reais. O que não pode é cada um desses herdeiros aqui, ó, deixa eu pegar essa canetinha aqui, cada um desses herdeiros ficar com menos que 500 mil reais. Se eu tenho um herdeiro com 2 milhões, significa que ele não está com 500 mil mais 1 milhão e 500? Não sobrou 500 mil para esse aqui, 500 mil para esse aqui? Então, no final, eu estou cumprindo a regra. O que eu não posso é ter cada herdeiro com menos que 500 mil reais. Então, na hora de analisar, não basta você olhar a metade do patrimônio total. Você tem que ver para quem que foi esses 2 milhões. Porque se foi para um herdeiro, eu respeitei. Cada um ficou com pelo menos 500 mil. Agora, se essa pessoa aqui tivesse deixado 2 milhões para um terceiro, aí eu feria a legítima realmente. Por quê? Porque não sobrou 500 mil para cada herdeiro. Então, você tem que saber o cálculo da legítima individual para saber se feriu ou não aí cada um, tá? 3 milhões no total, dividir. Então, como é que eu calculo legítima individual? Pego o patrimônio total, divido por 2. Esse resultado eu divido pela quantidade de herdeiros e eu chego na legítima individual. E é importante você entender isso por quê? Porque eu posso colocar tudo no testamento, sim. Só que eu só vou poder escolher e às vezes impor uma cláusula restritiva, porque eu posso sim colocar a cláusula restritiva, tá? Sobre a parte que é disponível. Então, eu não posso, por exemplo, colocar uma cláusula de inalienabilidade, né, que impede aquela pessoa de vender o bem sobre um bem da legítima. Metade do patrimônio eu não posso impor cláusulas restritivas, só na outra metade. Eu posso abarcar para escolher exatamente com quem vai ficar cada bem. Porque às vezes eu tenho 3 herdeiros e 3 casas, mas eu posso colocar no testamento que essa casa
A vai ficar por herdeiro 1, a casa B por herdeiro 2 e a casa C por herdeiro 3. Eu posso escolher em testamento para quem que vai ficar cada coisa, mesmo que englobe a partida legítima. Mas eu estou respeitando para quem que está em cada um. Cada um está ficando com menos do que deveria, que era os 500 mil reais. Entende? Então, você pode, assim, colocar a parte da legítima no testamento, mas você não pode ferir e não pode opor cláusulas restritivas. O que seriam cláusulas restritivas, gente? É a questão da cláusula de inalienabilidade, de empenhorabilidade, né? A cláusula de incomunicabilidade, eu não posso opor elas sobre essa parte da legítima, só a parte que é disponível. Por quê, gente? O porquê disso está lá no artigo 1848 do Código Civil, que fala, salvo se houver justa causa declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade sobre os bens da legítima. Existe expressa disposição no artigo 1848 do Código Civil que não pode colocar, tá? Não é permitido ao testador estabelecer a conversão dos bens da legítima em outros de espécie diversa. Então, metade do patrimônio, ele deve ser resguardado. Eu posso colocar eles lá no testamento, mas eu vou ter que prestar atenção nos herdeiros necessários.